Podcasts. Chief Buddha Officer, a dimensão humana no mundo dos negócios. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago. Eu sou o Robin. Estamos começando mais um CBO, Chief Buddha Officer, o podcast que aborda a dimensão humana no mundo dos negócios. Aê, saiu. Conseguiu. Se você... Bom, não vou nem falar nenhum recado que tome nosso tempo de hoje, mas lembrando nosso e-mail, contato@cbo.digital, contato@cbo.digital. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre o nosso trabalho, enfim, manda e-mail pra gente, que é sempre legal. Mandar trabalho pra gente, é sempre legal também falar com vocês. E eu já vou passar a bola pro Robin pra gente já entrar no tema de hoje, que eu acho que tem tudo a ver com as nossas vidas, com a minha. Também tem bastante a ver, mas eu acho que vai ser muito legal. Manda ver, cara. Então, hoje a gente quer falar sobre como enfrentar a insanidade da sua demanda de trabalho, né? Você que trabalha e fala, essa demanda tá insana, como que eu faço para conseguir dar conta disso tudo, né? E eu acho que é uma conversa que a gente vai passar por vários níveis diferentes, né? A gente vai desde um nível mais superficial de organização até o mais profundo de sacar o envolvimento de pensamento nisso que a gente chama de demanda de trabalho. Mas eu queria começar até com um exercício, né? E quem tiver a fim de fazer esse exercício, fiquem super à vontade aí. E o exercício é simples. A gente fala da nossa demanda, a gente fala do tempo que a gente tem, mas eu queria que você fizesse um exercício de calcular quanto tempo, de fato, você está trabalhando durante o dia. Quanto tempo leva cada tarefa? Quanto tempo você está investindo o seu tempo em concluir cada tarefa? E eu estou falando de fazer em si, né? Tipo, de você estar lá, de repente é um documento, quanto tempo você leva para escrever esse documento? Ou se você é um desenvolvedor, quanto tempo para programar? Se você E calcular tudo isso, né? E eu já pedi para pessoas fazerem isso várias vezes e tudo mais. E normalmente as pessoas ficam até meio espantadas, né? Que elas percebem que o tempo que de fato elas estão levando para fazer as coisas é bem menor do que elas pensavam, né? E por que isso acontece, né? Uma das coisas fundamentais, e obviamente entender isso impacta diretamente em conseguir lidar melhor com a insanidade da demanda do trabalho, é que a gente contabiliza na nossa mente, sem a gente parar e olhar e falar assim, quanto tempo eu levei para fazer uma coisa, mas quando a gente pensa e tem o sentimento sobre o quanto a gente está trabalhando, ele é bem maior do que a gente realmente está trabalhando, porque a gente, sem perceber, a gente computa o tempo que a gente está levando pensando sobre o trabalho, né? E é assustador o quanto tempo a gente pensa sobre o trabalho. E quando eu falo pensa sobre o trabalho, não é pensar de uma maneira que seria mais produtiva, né? Que seria a parte de reflexão, a parte de... As pessoas às vezes chamam de ócio criativo, ou reflexão, ou o que quer que seja. A gente fala às vezes de wandering, né? De elucubração e tudo mais. Não é sobre isso. É sobre o tempo pensando o que a gente tem que fazer e por que tem que fazer e a história do trabalho, né? E a história de o que o cliente disse, o que o outro cliente disse, o que o liderado falou e o que sua equipe está falando e tudo isso, né? Então eu vou dar um exemplo, que eu acho que eu já até dei aqui antes, né? De uma vez que me chamaram para fazer um trabalho.
E eu cheguei para fazer o trabalho, me chamaram na sexta-feira para fazer um trabalho e falaram que o trabalho era para ser entregue na segunda-feira, né? E aí foi muito louco, porque dentro da minha cabeça começou a narrativa. Assim, meu, o que esse cara pensa que ele é? Me pedindo uma coisa agora, sexta-feira, para entregar na segunda-feira. Não tem como. E essa narrativa ficava. Você viu até umas horas que ele estava falando, parecia os professores do Snoopy, assim, que você não ouve, só ouve um barulho, assim, eu meio que dei uma distanciada e eu ficava na minha cabeça. Momento sound effects. E aí eu ficava aquela história mesmo. Aí eu voltava meio que pra conversa, né? Tava presente na conversa de novo. E falando, não, que workshop, segunda-feira, não sei o quê. E eu, assim, minha cabeça, não. Cara, eu lembro que eu saí. Aí eu topei, né? Eu topei. E aí eu saí da reunião, então, durante a reunião, a narrativa era bastante vociferada em termos de todo tipo de xingamento em relação à pessoa que estava ali diante de mim, naquele momento. E ficou por um tempo isso. Depois disso, começou uma narrativa de desespero, assim. Não de fatalidade, de vítima, assim, de tipo, puta, é impossível fazer isso, não vai dar tempo, tem que produzir um workshop inteiro no final de semana. E aí começa a entrar, puta, mas eu tinha combinado de fazer isso esse final de semana, ou eu ia fazer aquele final de semana. Então, todos as perdas das coisas que a gente nunca teve, né? Tem uma narrativa peculiar e especial que é justamente isso. É você perder tudo aquilo que você nunca teve, mas na sua imaginação você ia ter. Né? E aí, essas narrativas todas, e percebam que até agora eu não levantei um lápis ou uma caneta e não tive um pensamento que me levasse a algum resultado. Até agora é só narrativa, já foram algumas belas horas dessas narrativas, né? E aí, esse pensamento de vítima, que eu não vou conseguir, esse sentimento derrotado, né? Que acompanha o pensamento, né? E, de novo, putz, não vai dar tempo, e aí veio uma outra narrativa de como é que eu vou me explicar do negócio não ser bom o suficiente também, né? A narrativa da preparação da desculpa daquilo que você ainda nem começou a tentar fazer também veio. Foi mais uma edição especial de narrativa que estava rolando. E aí o mais louco é que chegou um momento que veio um insight, né? Esse insight conseguiu quebrar e atravessar todas essas narrativas e brilhar na minha mente, falando assim, você já percebeu que enquanto você está entretendo todas essas narrativas maravilhosas que não te levam a lugar nenhum, você não está fazendo nada, e você poderia parar com tudo isso e trabalhar, né, e fazer o que tem que ser feito. E na segunda-feira, quando você chegar, você vai ter o que você tem. Mas quanto mais tempo você ficar pensando sobre o trabalho, menos você de fato vai estar trabalhando e vai estar chegando perto para ter alguma coisa para entregar na segunda-feira. E aquilo meio que deu uma explodida na minha cabeça naquele momento. E o mais louco é quando veio essa realização, veio um sentimento de paz também, né? Que, tipo, puta, na hora eu pude colocar de lado toda essa narrativa derrotista. Ela, não é que eu botei de lado, ela naturalmente ela foi se desfazendo e sobrou um espaço gigante onde, putz, mergulhei de uma forma super alegre, contente, feliz e livre dentro da construção de um workshop, que é uma das coisas que eu adoro fazer também, né? Além de tudo.
E aí foi um fim de semana que, putz, trabalhei bastante, no final de semana, sim. Cheguei na segunda-feira e tinha alguma coisa para entregar e tem um final feliz, mas não é esse o ponto, porque independente da qualidade do trabalho na segunda-feira, com certeza eu ter trabalhado para ter alguma coisa na segunda-feira de uma forma leve vai ser infinitamente mais do que eu ficar só entretendo os pensamentos que eu estava tendo antes, né? Então é muito louco, a gente não percebe isso, a gente não percebe essas narrativas e a gente acha que de alguma forma essas narrativas são relevantes, né? Então existe uma maneira completamente diferente de operar que quando a gente começa a sacar essa maneira diferente de operar, a gente migra desse lado onde a gente está enfrentando a insanidade da demanda do trabalho para a gente estar fluindo e surfando nos insights e no potencial infinito da nossa mente criativa, né? Eu queria fazer essa pequena, longa introdução aí. Maravilhoso. Sobre o que eu vejo sobre isso. Né? Não acho que tenha nada para acrescentar, mas eu quero continuar explorando isso, porque dentro desse cenário que o Robin trouxe aí, das narrativas, eu queria descer um pouco mais no lance do tempo. São alegorias que a gente usa aqui, tá? Do tempo efetivo versus o tempo psicológico, né? E normalmente isso vale para mim, isso vale para todos nós. Normalmente quando a gente reclama de muito trabalho, não há como negar que talvez haja uma demanda excessiva de trabalhos. Isso é outra coisa. Mas o tempo percebido trabalhando tende a ser muito maior do que o tempo efetivo trabalhado, justamente por conta dessas narrativas que na nossa cabeça ficam emergindo toda hora. E a gente a nossa mente é uma máquina de produzir vetores, né, comparativos. A nossa mente é como se fosse um labirinto de espelhos. Ela sempre projeta o que ela tem de repertório ali e a partir disso ela emula a nossa experiência psicológica, né? E a gente tem, repito, são explorações aqui, ninguém é o dono da verdade, a gente está só conversando aqui, tá? E a gente tem hoje em dia as redes sociais, a gente tem uma rotina muito ativa e a gente tem cada vez mais, entre aspas, parâmetros de como a nossa vida precisaria ser para a gente ser feliz, né? Tipo, então, eu tô vendo uma parada e aí eu passo a ter certeza que a minha vida, ela precisa ser daquele jeito para eu ser feliz, ou que eu preciso fazer tal coisa para ser feliz, ou que eu preciso adquirir tal hábito, ou tomar tal atitude, ou ter determinado lifestyle, ou agir de tal forma para me sentir bem e ser feliz. E aí, como a nossa mente reflete sempre uma coisa na outra para criar problemas e inventar soluções para problemas imaginários, a gente fica o tempo todo falando, meu Deus do céu, eu tenho muito trabalho, mas como eu vou conseguir fazer a coisa A, que é justamente isso que vai me fazer se sentir bem? Se eu tô trabalhando pra caramba. Meu Deus. Eu tenho certeza que se eu largasse o trabalho, ou trabalhasse menos para ganhar menos, eu ia ser mais feliz porque eu ia ter mais tempo. Não, porque eu vi o fulano de tal que fez determinada coisa e, porra, ele nem depressão mais tem, não fica mais ansioso. E aí o tempo percebido de trabalho, ele tende a ser enormemente maior do que o tempo trabalhado, porque a nossa mente é uma só. Enquanto ela tá rodando freneticamente nesse labirinto de espelhos, encontrando e comprando todas as narrativas que são criadas, é tempo trabalhado. É tempo relativo ao trabalho, porque a gente está refletindo sobre como o trabalho, e o excesso de trabalho principalmente, é o vilão
das nossas vidas, e ele é a barreira que nos impede de sermos nós mesmos, de termos plenitude e de sermos felizes. Só que quando a gente saca só como a mente opera nesse labirinto de espelhos aí, por mais que haja trabalho pra caramba, e eu não tô nem questionando que não há, né? Tô colocando aqui só a diferença entre o tempo psicológico e o tempo efetivo. Quanto mais a gente saca como a nossa mente funciona, mais naturalmente a gente navega pela nossa experiência psicológica cada vez mais imune a esses venenos das narrativas da nossa cabeça. E nem são venenos, eu só estou usando para a gente ter uma alegoria aqui, né? É como se essa sacada fosse um antídoto para a gente navegar por essas narrativas. E eu trago um exemplo aqui: procrastinadores ultra competentes. Assim, eu posso levantar a mão, que eu sempre fui muito bom disso. De certa forma, há uma reflexão a ser feita, porque o procrastinador nato, né, ele vai deixando a coisa, ele vai se afogando em narrativas da cabeça dele de por que ele não consegue começar algo. Quando chega num prazo que não tem mais como fugir e ele tem que fazer, ele faz. Ele vai fazer da melhor forma possível. Agora, encontra uma maneira, né? Ele vai encontrar... Daquilo que ele achou que não ia nem conseguir. Exato, mas ele vai encontrar uma maneira e muitas vezes dá certo. Tipo, eu sempre fui assim. Só que aí eu comecei a reparar na minha própria experiência, e quando você saca como a tua cabeça funciona, a gente vira um procrastinador reverso. Tipo, eu continuo adorando não fazer nada e fazer poucas coisas. Então, se eu tenho algo para fazer, eu tiro da frente primeiro. E eu vou curtir o tempo. Porque eu parei de enxergar como barreira todas as narrativas que minha cabeça produzia. Todas. E minha cabeça sempre produz enormes quantidades de barreiras imaginárias para qualquer coisa que eu queira fazer. Nossa, em 1 milésimo de segundo tem um universo inteiro de senãos e poréns, nossa, mas só de drama, de tudo que você possa imaginar. Então, a gente sacando isso, esse ruído, por mais que ele exista, ele fica muito mais neutro do que ele sempre foi, ele exerce muito menos poder sobre nós. Então a chance de você fazer o melhor possível, apesar dessas narrativas, é muito grande. Então o que antes era a pressão de um deadline já na cara do gol, hoje em dia, que fazia o trabalho ser feito muito rapidamente, hoje em dia é aquilo, tipo, deixa eu já resolver isso e vamos fazer o melhor possível com quem eu sou hoje. Tipo, de acordo com a inspiração que eu tenho hoje ou a falta dela, vou fazer o melhor possível aqui do jeito que dá. E é muito louco porque o método de funcionamento é basicamente o mesmo, né? A única coisa que muda é a desculpa que a gente vende para nós mesmos do porquê ou não fazer a parada agora ou depois. E é muito fascinante isso, cara. E é bem mais gostoso, né? Tipo, muito, o processo todo é tipo de fazer as coisas, porque ele deixa de ser fazer uma coisa por obrigação e vira muito mais deixa eu brincar de fazer isso aqui. Vamos ver no que dá. Deixa eu brincar de fazer isso aqui, deixa eu ver o que vai dar, deixa eu explorar. E aí é muito louco, porque o Steve Chandler que falava, né, que você se aproxima da vida de uma forma como um cientista, né? Então é tipo, um cientista ele não vai levar pessoalmente se misturar dois produtos químicos e dar reação ou não dar reação, ele não tá nem aí, ele quer saber qual que é o resultado.
Quando a gente vê nossa vida mais isso, sem levar pessoalmente, sem toda a parte das narrativas, e só o que acontece quando eu misturo essas coisas, o que eu consigo produzir, o que a criatividade que vem através de mim vai me dizer, como é que é como se a gente fosse o personagem de uma novela de um investigador, assim, né? Você, nossa, o que esse investigador vai descobrir na próxima cena, né? E aí a gente meio que desvendando os problemas de trabalho, a gente enfrentando os problemas, a gente se vê muito mais como aquele investigador, assim, tipo, e a gente fica curioso sobre o que nós mesmos vamos descobrir e conseguir fazer, porque a gente não sabe, no fundo. A gente tem uma história de que a gente sabe ou não sabe, mas no fundo, a gente não tem a menor ideia, a gente nunca vai saber. Só tem como saber depois do fato. E sabendo disso, muda completamente, né? Por isso que a gente gravou, inclusive, um programa de slowdown, né? Por isso que a gente fala tanto de slowdown, né? De você diminuir a velocidade, né? E um dos motivos que a gente gravou esse episódio, que eu e o Thiago a gente estava falando, né? Que a gente fala, puta, às vezes as pessoas estão aceleradas e elas falam que não tem tempo para parar, para refletir, ou para ter um one-on-one, ou para, às vezes, eu tenho clientes que às vezes eu faço imersões, a gente faz imersões de 3 dias e o cliente fala assim, putz, eu não tenho tempo para parar 3 dias. Eu falo assim, então a gente deveria parar 4, às vezes eu brinco, né? Porque você não está com tempo de parar porque a sua mente está acelerada e você está completamente comprado dentro dessas narrativas. E quanto mais comprado a gente está nessas narrativas, menos tempo parece que a gente tem. Mais tudo é urgente, mais tudo é desesperado. Então, o mais importante a fazer nesses momentos é diminuir o input de tudo, slow down, né? Diminuir a velocidade de tudo, diminuir a velocidade da nossa mente. E aí, com clareza e com espaço, a gente olhar para onde a gente realmente consegue fazer uma diferença. E de novo, não estou falando que às vezes a demanda não é gigante. Mas você vai conseguir lidar com e enfrentar essa demanda de uma maneira, muito mais saudável, né? Porque você vai estar presente, vai estar em paz, vai estar centrado. 2, muito mais eficiente, porque você não vai estar correndo que nem uma barata tonta. Você vai dar, assim, uma pausa, você vai parar tudo, especialmente internamente, você vai fazer aquele break geral, onde talvez alguns pratos caiam. Mas menos do que cairiam se você continuasse que nem uma barata tonta, frenético, tentando fazer e cuidar de tudo ao mesmo tempo, né? Eu, às vezes, dou bronca nas pessoas e falo assim, cara, você tem que parar. Você tem que parar. Você tem que... Vamos reduzir a velocidade. Pra gente voltar, pra gente ficar presente de novo, pra gente ficar centrado de novo, a gente enxergar com clareza de novo, a gente acessar a nossa inteligência de novo, porque aí a gente vai voltar a andar num passo interno saudável e impactante. Isso eu acho que se eu fosse falar que a coisa mais importante que você pode fazer para sua carreira é você pausar. É você pausar. É você ter um slowing down embutido na sua rotina que você desacelera o mundo inteiro, que na verdade é o seu pensamento todo, e volta a enxergar as coisas com clareza. Só isso, se for fazer uma coisa na sua vida e for só isso, e investigar, explorar e mergulhar nisso, e você ter esse tempinho seu, isso vai mudar a sua vida. E eu falo por experiência própria, né? Eu também posso dizer que talvez seja a coisa mais impressionantemente útil
que a gente pode implementar na nossa rotina é a capacidade de não ser refém dessa ideia de que não tenho tempo para nada, inclusive para parar e pensar a melhor forma de seguir, de agir e tal. Eu acho que esse é o superpoder definitivo do trampo, assim, do trabalho. Com certeza, cara. E eu desafio as pessoas a falarem que isso não é melhor. E quanto mais a pessoa acha que não tem tempo para fazer isso, mais impacto isso vai ter para a pessoa. Eu vejo isso o tempo todo. Quanto mais você acha que você não tem tempo para parar, mais você precisa parar. Mais você precisa diminuir. Porque essa aceleração, essa urgência, esse desespero todo, essa insanidade de demanda que você está sentindo, de novo, que nem o Thiago disse, não estou falando que a demanda às vezes não é insana e às vezes você não vai conseguir dar conta de tudo. É bem provável, eu acredito, do jeito que o mundo está hoje, eu acredito que você não vai dar conta de tudo. Mas se você está querendo dar conta de mais coisas, com mais presença e mais paz, ou seja, você ganhar dos dois lados, você aumentar a sua capacidade, você tem que diminuir, você tem que parar, você tem que ter esse slowdown, você tem que voltar a ficar presente e enxergar as coisas com clareza. Porque o nível de entrega é abismal e diferente. Totalmente. Então, eu acho que, assim, eu não tenho nem mais nada para dizer, porque para mim esse é o ponto crucial e eu não quero nem estragar isso. Eu falo assim, cara, você tá acelerado, você tá sem tempo, para. Dá um espaço, fica presente, né? Você quer ajuda nossa com isso? Fala com a gente. A gente faz isso pra caramba, ajuda um monte de gente com isso. Você quer fazer sozinho? Faz. Cara, a gente tem infinito conteúdo para você ouvir, para te ajudar a ficar presente, para te ajudar a entender a mente. Então, cara, o que não falta é recurso aqui. Se não tá encontrando o recurso certo para você, manda e-mail pra gente que a gente te aponta na direção certa. Mesmo se você não quiser fazer um trabalho com a gente nunca na nossa vida, mas faça isso por você. É isso. contato@cbo.digital e é só isso. Só isso, galera. Beijão pra todo mundo e até a próxima. Beijão, gente. Chief Buddha Officer, a dimensão humana no mundo dos negócios.